Aleluia! Boa noite, Juventude Supere. Boa noite a você que nos visita essa noite, que está conectado com a gente. Eu queria te fazer um convite especial nesse início aqui da mensagem, de todos vocês que estão conectados aí, aproveitar esse tempinho agora, clica no botão compartilhar e envia para os seus amigos. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Então, eu acho que pelo menos com a sua célula, você deveria compartilhar esse link. Por quê? Porque a gente vai falar sobre ferramentas espirituais que são muito úteis no momento de compartilhamento da célula. Ali quando a gente está naquela intimidade que a gente precisa ouvir uma palavra sábia do Senhor, onde a gente precisa que fluam os dons do Espírito Santo, ali é um ambiente propício para que a gente confie nas pessoas, no que o Senhor vai dizer através da vida delas. Claro, você pode compartilhar com todos os seus amigos, com quem é cristão, com quem ainda não conheceu Jesus, mas eu queria te fazer esse convite, compartilha com a galera da tua célula, dá um copiar aí e manda o link para lá. Antes de começar a falar sobre o tema da mensagem, eu queria compartilhar com você que está conectado aqui com a gente estava montando uma caravana para ir esse ano lá para a Eleve Conference, lá em São José dos Campos, ia ser presencial, e a gente estava muito triste porque queríamos que todos fossem, mas a gente entende que sair de ir para outro tem custo de hospedagem, por mais que tenha hospedagem econômica, nem todos conseguiriam, e a gente estava triste porque alguns iriam, mas nem todos iam conseguir ir. E como Deus dá um propósito a tudo, até as coisas difíceis, como Ele dá visões em meio às dificuldades, o Covid veio uma época que nos trouxe muitos desafios, mas Ele também nos trouxe algumas possibilidades diante do Senhor. Então o que eu quero compartilhar com você é: se você já estava inscrito ou se você ainda não estava inscrito na Eleve Conference, você tem a oportunidade de participar esse ano, totalmente de graça, online. Então tu não tem que ficar em fila para confirmar a inscrição, tu não tem que ficar em pé para comprar teu lanche, tu não tem que ir daqui para São Paulo, você só tem que se inscrever de graça e participar. Vai ser sábado agora, vai ser o dia todo. Diego, para a gente não ficar tomando tempo, vamos ao que. Como eu faço para me inscrever? Na descrição do vídeo aí, esse que você está assistindo, tem uma setinha, você vai botar lá para ler a descrição, já está o link para você ver direto lá na tela, para você colocar os seus dados e participar. Diego, eu tenho uma dúvida, eu estava inscrito para presencial, eu perdi o meu dinheiro? Não, você não perdeu o seu dinheiro. Por quê? A inscrição que você fez esse ano vai ser válida para o ano que vem. Então, como tudo é uma questão de perspectiva, eu quero olhar do lado que Jesus olha, do lado bom das coisas. Então, você não está perdendo seu dinheiro, você fez uma inscrição, 2 conferências. Você vai poder assistir sábado de graça e você vai assistir no ano que vem, 2021, com a caravana, a gente vai lá para São José e vai ser top. Então, me dá mais um motivo, só para poder eu sentir que está valendo a pena eu manter e não pedir meu dinheiro de volta. Se você optar por ficar na conferência, continuar inscrito, durante o ano vão ter diversos labs que a galera vai ter que pagar para fazer a Juventude Eleve, entre eles a profética, sobrenatural, administração, liderança de juventude, discipulado. Todos esses labs vão acontecer durante o restante do ano, todo mundo vai ter que pagar. Se está inscrito na Eleve Conference 2021, você vai fazer de graça durante todo o ano. Agora, Diego, não importa, eu preciso do dinheiro, eu tenho que cancelar a minha inscrição. Então é simples. Você da Eleve Conference e você vai colocar lá no direct message uma mensagem falando para a galera que cancelar a sua inscrição, que você quer deixar a sua inscrição para o outro ano e vai fazer em outro momento, e combina com eles, deles reaverem dinheiro para você. E a galera tá eu já mandei mensagem. Joab, o microfone aqui tá bem falhando, isso aqui, a bateria. Eu já mandei mensagem para eles hoje e eles responderam de imediato. Então, você pode ficar tranquilo que você vai conseguir reaver o seu dinheiro ou optar por continuar mantendo inscrito lá até o ano que vem. Então, eu queria te encorajar, porque foi o que eu fiz,
mantenha-se inscrito para o ano que vem e participe da online com a gente no sábado. O link está aí, você vai poder se inscrever. Dá um pulo lá no Instagram da Juventude Eleve também, da Eleve Conference, e vê lá o set list. Eu estava aqui falando com o Vinícius antes de começar, falei, velho, olha só o set dos caras, Jessica Tate, o pastor Douglas Gonçalves, pastor Fabiano, pastor Carlito, pastor Marcos Madaleno, a galera toda, todo mundo que você quer ouvir num dia só, sábado o dia inteiro. Então, é isso, galera. Eu queria já entrar na mensagem, queria te fazer um convite. Pega um papel, pega a caneta, pega a sua Bíblia de papel, bota na sua frente e senta com vontade para prestar atenção nessa mensagem, que hoje vai ser surra de Bíblia. Nós vamos ler bastante a Bíblia, vamos ler milhares de versículos, porque nós vamos falar de um assunto que deveria inflamar o coração de todas as pessoas, que é sobre os dons do Espírito Santo, sobre as ferramentas espirituais disponíveis para mim e para você. Então o tema da mensagem dessa noite é dons do Espírito Santo. Para quê? Para que dons do Espírito Santo? Eu não sei se a sua experiência na igreja foi como a minha no início, mas eu fiquei muitos anos da minha vida já tendo dito sim para Jesus, sem fazer a menor ideia do que era dom. O que é dom do Espírito Santo? Eu confundia dom com aquele talento lá da parábola dos talentos. Não, dom é jogar bola, tocar. O meu dom do Espírito Santo é tocar música e tal. Toco guitarra, outras galera têm outro dom. Então eu quero compartilhar com você hoje sobre dons. Para que serve? É para mim? É só para pastor? É só para ministro? É só para galera que está aí com vocês tocando? Não, é para mim, é para você. É até para quem nem sabe o que é dom e nunca nem pediu um dom. É para todo mundo, está disponível. Então eu queria começar essa mensagem compartilhando com você um versículo de 1 Coríntios 12, o verso 1. E aí já é a primeira referência para você anotar. 1 Coríntios 12, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então aqui já vai o bizu de Paulo para a juventude. Quando o assunto é dom, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque quando você desconhece algo, tem uma realidade acontecendo sem que você participe dela. Quando você desconhece uma história, ela ainda está acontecendo, mesmo que você não participe dela. Uma história que talvez possa te envolver, mas que você não participa porque você desconhece. Então tu está num universo paralelo. Dons sobrenaturais, dons do Espírito são isso. São ferramentas disponibilizadas, gratuitas, que talvez o Espírito já fale através delas, através da sua vida, e você nem saiba que você tenha essas ferramentas. Duas palavras são utilizadas para falar a respeito dos dons nessa passagem específica de Coríntios 12. Pneumaticon e carisma. Pneumaticon e carisma. Então, toda vez que fala-se de dons, dizendo a palavra pneumaticon, está fazendo referência a uma manifestação espiritual onde aponta para o Espírito Santo. Então, é uma manifestação espiritual que aponta para o Espírito Santo. Pô, mas é lógico, se é espiritual, aponta para o Espírito Santo. Negativo. Você pode ter dons dados por Deus, fluir nele, sem ser baseado no que Deus disse, sem ser apontando para o Cristo. Você pode usar o seu dom para interesses próprios. Porque Deus te deu gratuitamente e você escolheu envolvê-los a outros espíritos, ou a sua vontade, ou a performance, ou chamar a atenção para si, mas não com pneumaticon, utilizar o dom para uma manifestação que aponte para o Espírito. A outra palavra é carisma, ou seja, graça, que vem de caris, da palavra caris, que é graça, ou seja, dons são ferramentas disponibilizadas de graça, ou seja, você não precisa fazer nada para que Deus te disponibilize essa ferramenta. Não é porque você é o cara mais legal da igreja, não é porque você é bonitão, porque você é fortão, é porque Deus escolheu você para fluir naquele dom. Então você acessa um ambiente sobrenatural porque Ele quis. Agora eu quero te dizer uma frase do pastor Bill Johnson, que vai dar um novo sentido ao que a gente está falando. Ele tem uma frase simples e direta, que diz o seguinte: os dons espirituais são gratuitos, mas a sua maturidade custa muito caro.
Ou seja, você tem acesso a milhares de ferramentas. Eu vou te falar um monte de dons aqui que o Espírito Santo disse que está disponível para mim e para você. E eles são de graça. Agora, se você utilizará eles de forma madura, vai exigir um preço alto a ser pago para conquistar essa maturidade. Guarde essa frase no seu coração. Dons são gratuitos, mas a maturidade custa caro. Do pastor Bill Johnson. Por quê, Diego? Porque existe uma grande diferença entre agir no carisma de Deus, agir na graça de Deus. Existe uma grande diferença entre carisma e caráter. Então não é porque você tem um dom de profeta que isso valida o seu caráter. Você pode fluir num dom, Deus pode ter te dado um dom pastoral, você pode ser um pastor natural, porque Deus te formou uma pessoa que cuida das outras. Isso não valida o seu caráter. Fluir em um dom, no carisma de Deus, não valida o seu caráter. Uma coisa é ser usado pelo propósito do Senhor. Outra coisa é ser aprovado pelo Deus que te usou para aquele propósito. Lembra, se vocês não clamarem se vocês não falarem, até as pedras clamarão. Não é ser usado que te aprova, é o Deus que te usa que aprova ou não você. No meio disso tudo, você pode ser aprovado ou não. Lembra da Bíblia quando fala assim, muitos dirão, profetizei em seu nome eu curei. E ele dirá, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Por quê? Ele fluiu dentro do carisma de Deus, mas não foi aprovado pelo Deus que deu o carisma, pelo Deus que liberou os dons. Então, o que isso tem a ver comigo e com você? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 12, no verso de número 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então a gente já vai começar a palavra estabelecendo uma maneira de operar aqui para todos nós, de hoje em diante. Há diferentes tipos de dons, ou então o que acontece? Um tem o dom de profetizar, o outro tem o dom de curar, o outro tem o dom de pastorear, o outro tem o dom do ouvir, o outro tem o dom de comunicar, o outro tem o dom de ter fé. Cada um tem o dom, mas o Espírito que flui através desses dons é o mesmo. Ou seja, não há um dom mais importante, o Gerson não é mais importante que eu porque ele toca esse piano bonito. Porque ele toca esse piano bonito, mas alguém canta bonito para somar com ele nesse piano. Tem alguém ali que teve que conectar na transmissão, que senão não adiantava nada ele tocar bonito e não está online. E a galera que está em casa não está ouvindo. Então, são diferentes dons, mas o Espírito que se move através desses dons é o mesmo, e é o Espírito Santo de Deus, aquele que ativa o nosso dom. Então, já a primeira pergunta, que é a mais feita, é para todo mundo dom? Todo mundo pode fluir no dom? A palavra de Deus nos ensina que, se você diz sim para Jesus, se você inicia uma caminhada e diz que Ele é o seu Senhor e Salvador, e você recebe essa realidade de filho, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. Quando o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você, a sua essência não se limita mais ao que você acha, gosta, mas a essência de Deus passa a habitar dentro de você. E quando o Espírito, que é dono de todos os dons, começa a viver dentro de você, o fluir dos dons é exalar a essência do Espírito. Então, ou seja, automaticamente, se o Espírito de Deus está dentro de mim, eu começo a fluir em dons. Alguns naturalmente, outros por buscar, outros por necessidade de Deus. Talvez você não seja um profeta, mas Deus queira entregar uma mensagem a alguém e Ele vai te usar numa palavra profética. Mas eu não sou profeta, sim, mas Deus precisava entregar uma mensagem, e você é um filho amado que disse sim e está diante do Senhor, então Ele vai abrir os seus ouvidos, como a música disse, o Espírito de revelação, o Espírito de Deus, abrir os seus ouvidos para entender o que Ele quer comunicar. O Espírito é o mesmo, então não importa qual é o dom que você flui, não importa se você ache um dom mais legal que o outro, não existe essa diferença de, mas esse é mais importante que aquele, não. O Espírito é o mesmo, e Ele se move em todos nós. Cristo é tudo e em todos, então é a completude disso tudo junto que faz o corpo andar, né? Então a Bíblia vai nos apresentar algumas listas de dons, para nos ajudar a discernir qual é o propósito de cada um. Então eu quero falar com você sobre 3 listas nesse início. Uma está em Efésios 4, é o que a gente costuma chamar de dons de governo. A outra está em Romanos 12, e é o que a gente costuma chamar de
dons ministeriais. A outra está em 1 Coríntios 12, e ela fala sobre dons manifestacionais. Eu quero te munir dessa informação para que você anote e tire todas as suas dúvidas e que você aprenda a partir de hoje para que serve cada coisa, como funciona. Lógico, se a gente fosse falar de todos detalhado, essa mensagem acabava amanhã. Mas a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Então, os dons ministeriais, que são aqueles de Romanos 12, quais são eles? É o dom de profetizar, servir, ensinar, encorajar, contribuir, liderar, exercer misericórdia. São os dons que estão lá em Romanos 12. Então, você já tá se perguntando aí, cara, mas servir é um dom? Então quer dizer que eu sou professora do ensino fundamental e eu tenho aptidão natural para fazer aquilo ali, porque é um dom, Deus me deu um dom ministerial. Então isso é um ministério, ensinar, liderar, encorajar, contribuir com generosidade. Então isso é um dom que eu tenho que buscar em Deus, isso é um dom que o Espírito libera para nós. Outra listagem de dons é a dos dons manifestacionais, de 1 Coríntios 12, que nós estamos lendo aqui agora, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operar milagres, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. A terceira lista fala de dons de governo, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Nós hoje vamos falar mais sobre os dons manifestacionais. E aí você deve ter ouvido alguns dons que se repetem, como por exemplo, em dons de governo tem ali profetas, e em dons manifestacionais também tem profecia. Qual é a diferença entre isso? A diferença é que dons de governo são dons para pessoas que são homens dons, ou seja, eles vivem aquele dom. O cara, ele não tem o dom de liderar apenas. Ele é um homem dom, ele é um pastor. Ele é um pastor. Deus o enviou para uma missão, ser um pastor. E ele pastoreia. Ele forma outros pastores. A pessoa é um profeta. E a gente não pode ver um cara apontar o dedo e falar, eis que o Senhor manda te dizer. E fala, esse cara é profeta. Não é porque ele profetiza que ele é um profeta. Esse profeta aqui, dos dons de governo, é o cara que exerce o ofício de profeta. Então, o que o cara que faz o ofício de profeta, qual é a responsabilidade dele? Ele equipa pessoas para o ministério profético. O mestre equipa pessoas para o ministério mestral. Ele prepara as pessoas para fluir naquele dom, ele ajuda a avaliar o avanço, o crescimento de quem flui nesses dons. Palavras de sabedoria. Não sei se você estava conectado na semana passada, senão eu quero te convidar a assistir 2 séries de mensagens. A da semana passada, a mensagem que a gente compartilhou na quinta-feira no CR, falou um pouco sobre palavra de sabedoria, e os dons manifestacionais na série de mensagens que o pastor Alex pregou aqui sobre rumo ao Pentecostes, falou sobre muitos dons. Palavras de sabedoria são aquelas palavras onde você tem acesso a um conhecimento, a saber algo que não estava na sua mente, a ter ciência de algo que não estava na sua mente. Ou seja, eu tenho uma experiência particular recente com isso. Alguns meses atrás eu estava sentado em um lugar, eu sentei do lado de um amigo, e quando eu sentei do lado dele, parece que eu pude ter acesso ao que ele estava pensando. Não fisicamente, mas assim, eu consegui me sentir, eu estava sentindo o meu coração meio angustiado, eu estava bem, mas do nada eu me senti assim, será o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou me sentindo mal. Deus me fez saber que existia algo acontecendo de ruim com a pessoa que estava do meu lado. E aí eu perguntei a ele, pai, o que está acontecendo? Eu posso orar? Rapidinho, naquela oração flash ali onde você está. E aí, parece que eu ouvi algumas palavras na minha mente. Ele se sente inferior, se sente menor. Ele não se sente benquisto, ele não se sente participado. Como se estivesse falando de mim, sabe? Como se eu estivesse ouvindo, você não faz parte desse grupo, você não era para estar aqui, tem pessoas melhores que você. E aí Deus me trouxe essa palavra de conhecimento, de conhecer sobre o que era aquela angústia. E aí eu fiz o trabalho de
compartilhar com aquela pessoa, dizendo, cara, eu estou com a sensação disso, disso e disso, parece que isso está passando pela minha cabeça, eu sei que não tem a ver comigo, mas eu estou me sentindo muito forte, assim, tem alguma coisa a ver para você? Faz sentido para você isso que eu estou falando? E a pessoa falou, cara, eu estava pensando isso agora, era isso que eu estava sentindo, eu não conhecia o que ele estava sentindo, eu não tinha sabedoria para arguir ele sobre isso, eu não tinha sabedoria para ensinar algo a ele, ou para dizer para onde ele deveria ter, mas naquela hora, o Senhor me deu palavras de sabedoria que ajudaram ele a romper aquele pensamento, ou seja, é um saber que eu não poderia fazer, mas o Senhor me ajudou a ter as palavras certas. Então, você vê a importância disso na tua célula, na conversa entre um marido e uma mulher, na conversa entre um amigo, entre você e o seu chefe, de você falar assim, pai, eu sei que você tem toda a sabedoria, que o Senhor conhece coisas que eu não sei. Talvez essa pessoa pode até estar tentando me enrolar, mas ao Senhor ela não enrola. Talvez pode até ter algo escondido, mas do Senhor nada está escondido. Me faz conhecer o que ela está pensando. Pai, é a situação muito difícil, me dá sabedoria, porque eu posso escolher 10 formas de agir e ser errada, mas o Senhor diz uma e é a certa. Eu preciso da tua sabedoria. E aí a palavra fala sobre o dom da fé, que o dom da fé é o quê? É você reagir de uma maneira que não é condizente com o que você está vendo. Ou seja, tudo diz que está dando errado, mas o Senhor te mostrou o resultado bom depois disso tudo. E você escolhe pautar a sua vida na fé do que o Senhor disse, não do que os seus olhos estão vendo. A Bíblia diz que isso é um dom. Dons de curar, dons de operar milagres. E aí você fala, não, isso é coisa de Herbert Richards, é de Steven Spielberg, é parada de Hollywood. Não, a palavra está dizendo que está disponível para mim e para você dons de curar, dons de operar milagres. Dons de profecia, que é ter um prenúncio, ou ver algo antes que aconteça. Deus te revelar algo que ainda não conheceu, que é desconhecido aos homens. E Ele acessar a sua mente para você ter uma visão, um vislumbre de algo que nem aconteceu, antes que acontecesse. Discernimento de espíritos. E eu tenho também uma experiência bem recente com isso. Há alguns meses atrás, eu fui comprar um almoço, e eu fui lá no lugar, um frango e tal, aí eu comprei, peguei minha bolsa, e quando eu estava saindo na porta, eu encontrei uma pessoa que estava indo para o mesmo lugar que eu, e eu conheci e não via há muitos anos. E eu da mesma forma como eu estava na outra vez, eu entrei no meu carro e falei, cara, tu quer uma carona? Senta aqui. Aí ele sentou, eu falei, vou te levar lá na esquina da tua casa. Ele sentou, quando eu sentei do lado dele, me deu náusea, vontade de vomitar na hora. Deu aquela vontade de vomitar e eu me sentindo mal e desconfortável. E aí eu comecei a ouvir do Senhor coisas que ele estava se sentindo, como ele estava se sentindo, o peso que ele estava carregando. Eu não tive a oportunidade naquele momento, porque eram alguns metros só que eu ia levar ele, 100 metros, 200 metros, mas ele entrou naquele carro simplesmente para que eu orasse por ele, para que eu intercedesse, me tornasse um parceiro anônimo dele em oração. E ele estava lá e eu orei por ele, eu continuo orando até hoje. Essa semana eu e o Joab até conversamos sobre algumas dessas pessoas das quais eu estou compartilhando com você, mas Deus me permitiu discernir que o espírito que estava aterrorizando ele, que estava fazendo ele se sentir oprimido, não era compatível com o que o Senhor queria para a vida dele. Então eu fui afetado por aquele ambiente espiritual, por quê? Porque Deus queria que eu despertasse o desejo de orar e interceder pela vida dele, com mais fulgor, com mais energia. Então isso é disponível para mim, para você, para qualquer um de nós. Basta que nós digamos sim para Jesus e vamos ao Pai. Pedimos, assim como Paulo diz, buscar com zelo os dons, buscar com zelo diante dele, variedade de línguas, ou seja, falar diversas línguas, inclusive as línguas do Espírito Santo, falar em linguagens sobrenaturais, que você não entende, mas o Espírito entende. Existe isso. Não é um bicho de 7 cabeças, existe isso, é um dom que o Senhor dá. O mesmo dom que Ele te dá para você falar inglês, existe a linguagem do Espírito que Ele pode habilitar você a conversar através disso, de orações espirituais.
através da sua vida. Para quê? Para que você seja edificado. A palavra mesmo diz, em 1 Coríntios 14, verso 4, quem fala em línguas, a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. E a gente vai para aquela máxima. A Bíblia fala que quem fala em língua só edifica a si mesmo, não tem que falar em língua, não. A Bíblia fala o seguinte, de todos os dons que servem aos outros, falar em línguas é o dom que faz com que você se edifique. O restante é tudo para servir ao próximo. Esse é para que você se edifique. E por quê? Você fala em línguas aonde? Em oração. E a Bíblia fala que nós não sabemos orar. Por isso, o Espírito faz as nossas orações por nós, para que o Senhor interprete a partir do que o Espírito diz. Porque a gente não sabe. Ou seja, as poucas vezes que nós vamos em direção a Deus em oração, nós não sabemos o que devemos pedir. Então, enquanto nós estamos orando em línguas, o Espírito está subindo com gemidos inexprimíveis, dizendo ao Senhor o que realmente a gente deveria estar dizendo a Ele. Isso está disponível para mim, está disponível para você, assim como o último dom dessa listagem, que é o dom de interpretação de línguas. E eu tenho uma experiência também muito legal com esse dom, e na qual o Joab estava e o pai também, se estiver assistindo, pode validar aí embaixo. No ano passado nós fomos para uma conferência, a conferência geral falando inglês. E eu, Joab e o pai, só o sangue do cordeiro para entender inglês. Completamente dependente do tradutor na nossa mente, né? Pô, tomara que o cara seja safo. A gente até chegou a comentar na viagem, né? Tomara que seja fulano que esteja traduzindo. E a gente foi para lá, para essa conferência. E aí o que aconteceu foi o seguinte, não sei se por questão de efetivo, mas a menina que estava traduzindo, parecia que ela estava aprendendo, ela estava nervosa, e muita coisa que ela traduzia, que a pessoa falava, ela falava tipo 1 quilo de frase, a menina traduzia 100 gramas. Porque ela estava nervosa, porque ela estava diante de pessoas assim, que são influências para nós, são referências para nós. E a gente estava sentado lá, e eu estava sentado e no meio da conferência, estou vendo o pai ligadão e o Joab também, a menina com o maior desafio, e a gente conectadão, e eu olhei para o pai assim e falei assim, o senhor percebeu? Aí ele, percebi. A gente estava entendendo tudo que a menina estava falando, tudo que a pessoa que estava falando. Eu falei para ela, está falando em inglês, a gente não fala inglês. Ele, mas a gente está entendendo. A ponto de, teve uma hora que ela falou uma frase e que na hora eu falei, não é isso que ela quis dizer. Aí o pai virou para mim e falou assim, não, essa frase que ela falou não é isso não é isso aqui. Você não fala inglês, mas estava certo. A gente simplesmente foi ativado pelo Senhor para naquela situação conseguir entender muito do que a pessoa estava falando, através do dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque nós tínhamos uma missão, sair dali equipados para servir ao próximo. Por causa disso, o Senhor flexibilizou um dom que a gente não possui por naturalidade, por espontaneidade, mas tivemos acesso a ele, tivemos acesso a estar próximo dele por causa disso, uma experiência única, pode ser que repita, mas não é o convencional. Então, para que eu dei esse exemplo para você? Para você já vislumbrar de início que todos os dons você pode ter acesso, mas eles são ativados pelo Espírito. Você não tem como orar por uma pessoa e falar assim, eu garanto que esse cara vai ser curado do câncer hoje. Eu garanto que hoje ela levanta da cadeira de roda. E isso frustra a gente, às vezes, porque a gente pensa assim, está na Bíblia que tem dons de curar, está disponível para mim, o Diego pregou na Juventude Supere, eu vou lá no hospital, o cara está com câncer, vou botar a mão e vai embora, câncer. E o câncer não vai embora. E aí a gente fica frustrado porque a gente fala, a Bíblia é uma mentira. Isso que está escrito, eu fiz o que estava lá, eu orei pela cura e a cura não aconteceu. Só que a gente se esquece do restante da frase, que é, o Senhor, através do seu Espírito, concede a cada um de acordo com a sua vontade, para um fim próprio. Você reparou que a palavra diz assim, dons de curar? Todos vêm escrito dom. Na hora de curar fala, dons de curar. Por quê? Alguns vão ser curados com oração, o remédio vai ser oração. Outros vão ser curados com uma cirurgia. Outros vão ser curados com um remédio. Outros vão tomar remédio, vão fazer cirurgia, vão orar e não vai acontecer, porque Deus sabe qual é o fim e o propósito para que aquilo aconteça. Então, mas e se eu orar e não acontecer? Não diz respeito a você. Seu papel é orar com fé de que vai acontecer. Porque muitas vezes vão acontecer e outras não, mas quem dá o dom é o Espírito, de acordo com a medida que o Espírito Santo der.
para o propósito que Ele quiser. Questionar o porquê de sim e porquê de não, não é nossa parte. Eu queria criar uma relação aqui, através de uma visão que Zacarias teve, para que a gente pense um pouco sobre qual é a importância de nós pensarmos no outro, amarmos o outro, nos preocuparmos com o outro, qual é a relação que isso tem a ver com o ambiente sobrenatural. Por que você fala tanto que precisa amar, precisa pensar no outro? Por que parece que soa tão egoísta? Eu queria compartilhar com você uma visão que está em Zacarias 4, de 1 e 2, não vai aparecer talvez aí na transmissão para você, mas em Zacarias 4, 1 e 2, Zacarias tem uma visão, ele enxerga um candelabro, e aquele candelabro tem 7 hastes com 7 velas. Vamos fazer a matemática, 7 hastes com 7 velas. Ao redor dele tem 2 oliveiras, uma de cada lado, 7 com mais 2, 8, 9. 9 elementos, que são embebedados de azeite para serem ungidos. É o que representa a plenitude do agir do Espírito. É a visão que Zacarias tem. 9 elementos que simbolizam a plenitude do Espírito. E aí, quando você vai para a lista dos dons, quando você pensa nos dons manifestacionais, esses que eu citei agora são 9. Quando você pensa nos frutos do Espírito, são 9. Ou seja, parece que é uma visão profética que está criando uma relação direta entre poder manifestacional do Espírito, que são 9, e frutos do Espírito, que diz respeito com caráter. É como se o Senhor estivesse dizendo para a gente assim, ó, a plenitude do meu Espírito está em alinhar poder com caráter, com relacionamento, com amor. Não é isso que você lê, mas o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, de todas as coisas que dizem o quê? Sobre nós, sobre como eu posso ser uma pessoa melhor, como eu posso servir o meu próximo melhor, como eu faço para demonstrar o fruto do Espírito, que é o amor pelo próximo. O Senhor está falando assim, ó, a lupa que faz o dom enxergar é o amor. O combustível que liga o motor do dom é o amor. É assim, ó, eu sou apto, Deus me deu aptidão para fluir em tal dom. Eu estou aqui, a pessoa está precisando. O que vai definir muitas vezes se vai acontecer ou não? O propósito. Eu quero ter uma visão, Senhor, mas será que você quer ter uma visão mesmo porque você quer ajudar aquela pessoa a destravar o destino profético dela? Eu queria orar por alguém e aquela pessoa levantar da cadeira de roda, mas eu quero orar para ela levantar da cadeira de rodas, por quê? Para os outros ver ela levantar da cadeira de rodas porque eu orei, ou porque eu tive uma imagem dela, de acordo com o que Deus viu, eu vi ela perfeita no céu, criada à imagem e semelhança do Pai, e eu não admito passar por ela sem orar, para que milagrosamente o Senhor levante ela dali, e ela viva agora, como eu a vi no reino. Eu amo tanto aquela pessoa, que eu sou queimado, compelido a ir em direção a ela, para que todos saibam que toda a honra e toda a glória é ao Senhor, e que a expectativa de que o céu vai invadir a terra não é para o amanhã, é para hoje. Nós podemos ter flashes do reino do Senhor, flashes da sua manifestação gloriosa hoje, não é só na eternidade, mas também para a eternidade. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Como nós compartilhamos, nós vamos precisar aceitar isso de uma forma ou de outra, que é o Senhor quem diz sim, é o Senhor quem diz não para qualquer fluir sobrenatural. A palavra dele diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 19 a 20, o seguinte: não apaguem o Espírito, nem tratem com desprezo as profecias. Nós estamos aqui hoje para aprender para que servem os dons, e o primeiro conselho, antes de partir para os princípios que eu quero compartilhar com você é: não apague o Espírito, ou seja, dá para você viver uma vida inteira apagado, sem fluir. Assim, ó, dá para você acessar. Toda vez que a Bíblia fala sobre incenso, né, adoração, né, fala sobre um ambiente sobrenatural, fala sobre incenso. Incenso tem um cheiro, né, um cheiro suave e agradável. O
O que essa frase, não apague o espírito, quer dizer é tipo o seguinte: eu estou aqui nesse ambiente, tem cheiro de incenso, o aroma está aqui, eu estou sendo afetado por esse incenso, mas não fui eu que gerei esse incenso. Talvez quem gerou esse incenso já até saiu daqui, e eu estou embriagado achando que o cheiro do incenso me dá o poder que só quem está gerando o incenso pode trazer. O que o Espírito está dizendo é: não deixe viver uma vida inteira sem a chama do meu Espírito acesa no seu coração. Não viva só sendo afetado pelo que eu faço através de outros. Eu tenho uma história a partir da sua vida. Eu como protagonista e você como testemunha da glória. Então, para que servem os dons do Espírito? Valeu, Diego. Obrigado pela introdução. Vamos ao que interessa. Para que servem os dons do Espírito? Primeiro, para glorificar a Cristo. Primeiro princípio, para glorificar a Cristo. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês receberão poder quando o Espírito vier sobre vocês e serão minhas testemunhas. Ou seja, nós vamos dar testemunho dessa glória de Deus na terra. Ele não está falando para a eternidade, para hoje, para glorificar o nome de Cristo aqui em vida. Ele está dizendo: vocês estão recebendo poder para isso, para testemunhar. Testemunhar é ir, vai testemunhar, não fica só para trás, não apaga o Espírito, vai, seja testemunha, avance. Os dons do Espírito se manifestam para que Cristo seja visto e nunca reste dúvida de que foi por Ele, através dele, que algo aconteceu. Então, quando uma situação está impossível, quando os recursos materiais, físicos, nada daquilo é capaz de resolver, aquele ambiente é o ambiente onde você tem que ligar mais ainda a sua atenção e redobrar os seus períodos de oração, porque ali é uma oportunidade de Jesus ser visto como o único que seria capaz de ter feito aquilo ali. Foi por causa da tua grande mão, pela tua forte mão, foi pelo teu poder infinito. Ele não faria aquilo, foi através dele, mas foi a mão do Senhor que fez isso, para glorificar a Cristo. Porque existe essa grande diferença entre um dom e um talento. A gente se acostuma com os talentos, a aptidão natural do cara fazer algo, do cara ser bom na dinâmica, bom em falar. Às vezes a pessoa é muito boa em falar e é estudiosa, então ela aprende a Bíblia e ela consegue compartilhar bem o que um texto quer dizer, mas existe a diferença entre um dom e um talento. Um talento é uma aptidão natural que você desenvolve. O dom é algo que só o Espírito poderia fazer. Então é o que o Pai sempre explica pra gente, que a gente tem que estar atento para que o nosso dom, o nosso talento, a nossa aptidão natural não se sobressaia em virtude da unção. Não é porque eu tenho uma facilidade para algo que eu posso ser desleixado na minha vida espiritual, porque o que valida o discurso é o fruto que esse discurso dá. O que valida uma música, se ela se tornou adoração ou não, é se o objetivo dela foi alcançado, se vidas foram restauradas, se pessoas foram alcançadas, se houve cura. Se o Espírito que traz toda a paz alcançou os que estavam em casa, é isso que valida. A unção que um talento carrega. Quando um talento se encontra com um dom, aí sim, aí fica perfeito. Porque ambos foram dados por Jesus, então ambos têm que ser valorizados, tanto os talentos quanto os dons. E aí a palavra do Senhor diz pra gente em 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, ele está dizendo, chegou em palavra, mas também com a palavra chegou o poder. O poder do Espírito alcançou vocês. Então, nós precisamos aprender ainda mais sobre o poder da verdade. Existe o poder na verdade de Deus, mas também nós precisamos aprender muito sobre a verdade sobre o poder do Espírito. Não basta só aprender sobre a verdade, eu preciso aprender a verdade sobre o poder do Espírito. Eu preciso casar essas duas realidades, a verdade do céu e a verdade que é Jesus diz a respeito do seu poder.
porque senão a gente é, como o apóstolo Paulo diz, levado por qualquer vento de doutrina. Não pode orar, a profecia era só para os caras do Velho Testamento, não existe línguas. Para com isso, dom de curar agora é médico, você não é médico. Senão a gente vai por qualquer vento de doutrina. Então, a prova real é qual? Na dúvida, Jesus sempre vai para a Bíblia. Eu sou daqueles tipos de caras assim, eu não acredito que tem uma vírgula na Bíblia por acaso. Se tem uma vírgula, eu quero entender por que o cara deu uma pausa ali, porque eu tinha que refletir em algo. Se está dons e não está dom, é porque tem um motivo para não estar dons, tem um motivo, não tem uma vírgula por acaso. E aqui o que ele diz para nós é isso. Não chegou só em palavras, chegou também em poder. Então, se chegou também em poder, nós precisamos também crescer em buscar esse poder, em buscar com zelo. Segundo princípio, por que os dons são para hoje? Para que servem? Servem para servir aos outros. 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Ainda em Efésios 4:12 diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que é tipo a nossa meta. Então, quando que não preciso mais de buscar os dons? Quando que os dons passam a deixar de ser necessário? Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo, e aí ele vai dizer o que é maturidade? Atingir a medida da plenitude de Cristo. Se você não tem a altura da medida da plenitude de Cristo, se você não alcançou a maturidade, o pleno conhecimento e a unidade de fé, o dom está valendo. Todos concordamos que não somos iguais a Cristo em tudo, não somos Jesus, né? Estamos indo em direção a Ele, nos aperfeiçoando, querendo nos parecer mais com Ele. A cada dia, tentando parecer mais, mas ainda tem uma longa estrada para a gente em direção a Ele. Então, tudo isso está valendo. Agora, pensa bem. Eu não tinha nem escrito aqui. Pensa bem. Se um navio entra num mar aberto aí, para ir daqui para um outro país, no olho tem um tipo de dificuldade, certo? Vai ser bem mais difícil. O cara está no olhômetro, no achismo. É tipo, os Estados Unidos é para ali, então vamos até chegar. Agora, se o cara entra no barco e dá um destino a ele, ó, o seu destino é chegar nos Estados Unidos, e ele tem todos os computadores, o Léo está aqui. O Léo é o nosso comandante de embarcação. Léo, é verdade ou mentira que eu estou falando? Se você entra numa embarcação e você tem todos os equipamentos, todos os computadores, todos os sistemas que possibilitam a gente a acertar a rota, não dar de cara no iceberg, não parar numa encosta, nada, o seu caminho é o quê? Mais pleno, é mais fácil, é mais seguro, é mais prazeroso e é mais surpreendente para o bom do que para o ruim. Assim são os dons. Você pode escolher ir cego daqui até o final da tua vida, ou escolher usufruir de todas as ferramentas de bordo que o Senhor já equipou o seu submarino. É o que a gente fala sobre Jonas, já. Vai chegar de qualquer jeito. Ou sentado na primeira classe, ou vomitado pelo peixe grande. Você que escolhe. Como vai? Como vai chegar lá? E aí, a palavra do Senhor diz o seguinte, a partir de Paulo, e tem a ver com o que a gente falou até agora, ainda existe um caminho mais excelente do que todos esses que nós compartilhamos. E a palavra diz o seguinte, 1 Coríntios 14, no verso de número 1. Depois de Paulo vir falar tudo sobre os dons, falar sobre como opera, como faz e dar testemunhos, ele fala assim, há um caminho ainda mais excelente do que esse. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Paulo diz assim, é mais excelente seguir o caminho do amor. O amor é uma pessoa, essa pessoa é Jesus. E eu pensei assim, por que ele diz seguir o caminho do amor? O que isso tem a ver? O amor é Jesus, e o que Jesus falou para nós? Como é seguir? Eu pensei, Jesus nos enviou como? E a palavra de Deus diz em Marcos 16, de 15 a 18. E disse-lhes,
vão pelo mundo todo e preguem o evangelho, amem, ou seja, né? Preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beberem de algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre doentes e estes ficarão curados. Ou seja, Jesus deu sentido a essa frase de Paulo, porque o que Jesus está falando aqui, o que a palavra está dizendo é o seguinte: você precisa amar as pessoas, se preocupar com elas, ir até elas, ver a dor delas, enxergar elas, as suas necessidades, se preocupar, porque os sinais acompanharão os que crerem nessa palavra, que o combustível para o sobrenatural é o amor ao próximo, é para servir. Não é para você, é para o outro. O que vai beneficiar você é o amor que o outro vai demonstrar pela sua vida, baseado em Jesus. Mas o que Jesus me dá é para servir ao outro. Lembra de domingo que o pastor falou? Cuide do seu caráter e deixe que Deus cuide da sua reputação. Ou seja, pode transliterar para cá. Cuide-se de amar aos próximos. Cuide-se de amar as pessoas e deixa que Deus cuida de amar você. Você já está amado pelo que mais importa. Cuide de amar ao próximo. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é: os dons do Espírito servem para revelar a eternidade. 1 Coríntios 13, 12, queria te convidar a abrir a sua Bíblia. E esse versículo é incrível. Os dons servem para revelar a eternidade. Olha o que a palavra diz. 1 Coríntios 13, no verso 12. Agora, porém, vemos apenas um reflexo obscuro, como no espelho. Mas então, veremos face a face. Agora, eu conheço em parte. Então conhecerei plenamente. Da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. O que nós vemos agora é apenas um reflexo obscuro, que a palavra diz. E em Coríntios 13, 9, Paulo diz: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, o que a palavra está dizendo para nós? Profecia, por mais que seja assertiva, ela é em parte. Conhecimento, nossa, Deus me fez conhecer a dor de alguém, me deu uma palavra de sabedoria e eu compartilhei, aquela pessoa foi curada pelo Senhor diante dos meus olhos. É parcial, porque é só aquela fagulha ali específica para aquele momento em que Deus te usou. É parcial, é limitado, é para ali, é para aquela hora. Eu orei por uma pessoa e ela foi curada, é parcial, foi aquele momento ali, eu orei por ela ali e aconteceu. Mas vai haver um momento em que a gente vai estar diante dele face a face e vamos ter acesso à plenitude de ver diante dele completamente a materialização da profecia. Podemos ver diante dele o Deus que não curou um ou dois ou A ou B, mas o Deus que curou a todos. Estaremos diante do Deus não que me deu um parcial conhecimento, mas diante do Deus que é todo o conhecimento, que é todo o saber. O amor que nós sintamos pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, por mais que seja intenso e profundo, é parcial. Só diante dele nós teremos acesso ao que é eterno. Ou seja, e aqui é o motivo desse princípio, os dons servem para quê? Através da sua vida, Deus se manifesta e as pessoas tenham acesso a um pedaço da realidade que vai ser eterna. É como se a pessoa tivesse acesso a uma amostra grátis da vida no céu. Tivesse acesso assim, cara, se através desse cara que erra, que falha, Deus fez isso, imagina eu estar diante desse Jesus. Se Deus manifestou essa glória através dessa galera da adoração enquanto eles estavam ministrando, imagina quando eu estiver diante dele, a quem é toda a glória. Então, um vislumbre da eternidade, para revelar essa eternidade às pessoas ainda em terra, ainda em vida. E o quarto e último princípio que eu queria compartilhar com você é: os dons servem para revelar a unidade da igreja. Ou seja, 1 Coríntios
12, de 18 ao 20, a palavra do Senhor diz o seguinte: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, uns fluem melhor em um dom, outros fluem melhor no outro. A um Deus vai dar o dom de profecia, a outro o dom de línguas, a outro o dom de conhecer, a outro o dom de sabedoria. E a palavra está nos ensinando aqui que quando nós nos juntamos e entendemos para que funciona cada um desses dons e respeitamos e trabalhamos em prol de que o dom do outro funcione em acordo, ali se forma um corpo. E ali faz menção à igreja do Senhor, ao corpo de Cristo. Ali a gente dá materialidade à unidade que nós fomos chamados para exercer. É quando eu respeito a limitação da Jéssica. É quando eu entendo no que ela funciona e aonde ela não funciona, se eu funciono, eu me encaixo ali. Então aonde a Jéssica flui, somado aonde eu fluo e aonde é minha deficiência. É a virtude do Joabe, é a virtude do Davidson, e aí a gente se junta para cada um fazer aquilo que o Senhor confiou para si, colaborando com o dom uns dos outros. E quando isso tudo funciona em sincronia, a isso damos nome de unidade, corpo de Cristo. Esse é um propósito por qual nós acessamos os dons. A gente precisa distinguir que unidade não tem nada a ver com uniformidade. Unidade não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Unidade é cada um fazendo o que foi chamado para fazer, agindo em concordância, em sincronia, sem chocar um com o outro. Ah, mas eu gosto de preto, eu gosto de branco. Branco e preto fica maneiro. Ah, mas eu gosto de azul, o outro gosta de vermelho. E fica legal, combina. As nossas cores se comunicam. A gente se envolve. A unidade, ela não celebra a uniformidade, ela celebra a diversidade. Ser unido quer dizer que eu celebro porque graças a Deus que o Joabe não é igual a mim. Porque se ele fosse igual a mim, como é que eu ouviria um som desse de guitarra aqui durante a adoração? Graças a Deus que eu não prego igual o pastor Alex. Porque se todo mundo pregasse igual, como é que eu ia ter acesso a um pensamento de mestre igual ele compartilha com a gente? Como é que eu teria acesso à doçura de quando a Rosana prega? Se eu pregasse igual a ela e todo mundo fosse igual a ela, como é que eu ia enxergar a variedade, a multiforme graça de Deus, a multiforme manifestação do Espírito? Efésios 4, de 3 a 4, diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados. Só há uma esperança, a esperança é uma pessoa, Jesus. Só há um Espírito, o Espírito Santo de Deus. E aqui a palavra diz que nós devemos fazer todo o esforço para conservar essa unidade. Não celebrarmos deuses diferentes, crenças diferentes, celebrarmos a crença de que o que nos une como corpo é muito maior do que aquilo que nos diferencia nas nossas individualidades. E aí ele diz: façam todo o esforço. Eu aprendi aqui nessa igreja a buscar a etimologia da palavra, para parecer bonito, né? Etimologia, a raiz, para o que ela significa. E aqui, no grego, eu aprendi com o meu pastor: façam todo quer dizer, todo do hebraico é todo. Todo no grego é todo. Ou seja, alguns não, muitos não, todo esforço que você puder fazer, tem que ser feito pela unidade do Espírito, para celebrar essa diversidade. Isso tudo para quê? Porque essa mensagem nesse momento, porque falar sobre amor, porque falar sobre acreditar que dons são disponíveis para hoje por dois motivos. Primeiro, porque eu quero interceder agora para que, através dessa transmissão, você que está online, para quem também vai ouvir depois pelo podcast, ou seja lá o que for, eu quero compartilhar com você um período de oração, e eu acredito que você vai ser batizado através dessa celebração, com a fé do Senhor, no Espírito do Senhor, para que você acesse todos esses recursos que estão disponíveis. Eu acredito
que você pode, mesmo estando aí em casa, ouvindo a gente por aqui, acessar os dons de profecia. Você pode orar em línguas, você pode ser despertado para palavras de sabedoria, de conhecimento. Você pode, através dessa transmissão, porque não é assistir essa transmissão ou essa pessoa que te fala que vai ativar isso, mas o Espírito Santo, no qual nós baseamos a fé nessa palavra, está aí hoje na sua casa. Ele está disponível para você. O mesmo Deus que comunicou tudo isso a todas essas pessoas com as quais nós citamos exemplos, Ele está disponível para você hoje. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, e aí o convite é para a Juventude Supere e para você que está com a gente também, que queira tomar posse para si de se aventurar nisso com a gente. O que vai acontecer? Amanhã a gente vai postar aí um passo a passo para que você siga, mas eu quero te convidar para uma caça ao tesouro. Caça ao tesouro, de verdade. O que isso significa, Diego? Eu queria te convidar, e por isso que eu pedi para que você anotasse tudo, para que você relesse depois você pode assistir essa mensagem de novo. Eu quero te convidar a interceder propositalmente para que Deus desperte na sua mente uma pessoa pela qual você deve se importar nos próximos dias. E aí vai ser bem simples. Você vai orar até quando, Diego? Até quando Deus te mostrar um nome em oração dessa pessoa. Depois o que eu faço? Você vai orar a Deus pedindo para que Ele te revele o que Ele quer comunicar com aquela pessoa. E aí você se preocupou com aquela pessoa, você orou por aquela pessoa. Eu tenho convicção e expectativa de que Deus vai te revelar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, coisas que vão aquecer o seu coração. Talvez seja uma pessoa que está enferma e você vai fazer contato com ela. E aí o terceiro e último passo é: você vai pegar o contato do Zap dessa pessoa e você vai mandar uma mensagem para ela, de áudio ou de vídeo. Texto não, áudio ou vídeo. Você vai mandar uma mensagem para ela e vai dizer: eu fui convidado pela Juventude Supere a participar da caça ao tesouro e o Senhor me mostrou o seu nome. Enquanto eu orava para o Senhor, eu fui encorajado a interceder por você devido a essas e essas áreas. Isso faz sentido para você? Eu queria orar por você. Você vai mandar uma oração via áudio ou via vídeo para essa pessoa, vai interceder com as palavras que o Senhor disse para você. Você vai orar por essa pessoa e você vai esperar para testemunhar o que o Senhor vai te dar de reverb a partir do que aquela pessoa vai falar. Ou seja, qual vai ser a resposta dela. Se você vai ter acessado mesmo ali uma preocupação de Deus, qual é o testemunho que aquela pessoa vai te dar. E aí eu quero te convidar a fazer o seguinte: ore por essa pessoa, interceda por ela. Quando o Senhor te mostrar esse nome, mande essa mensagem para ela. E se você tiver algum testemunho para compartilhar conosco, mande ou para o seu líder de célula, o print lá da tela, ou manda no inbox, não manda no geralzão não, no inbox, para a gente lá na nossa página da Juventude, que a gente quer celebrar com você pelos testemunhos que você vai colher. Beleza? Peça ao Senhor que te revele um nome, interceda para que Ele te mostre o que você tem que orar, mande uma mensagem de áudio ou vídeo para essa pessoa, receba o testemunho do que ela vai te dizer, compartilhe com seu líder de célula, compartilhe com a gente lá no inbox da Juventude. Então, se você não faz parte de uma célula, você já tem muita coisa para correr atrás, já tem que procurar uma célula, participar. Para ontem, manda um contato para a gente no chat, eu queria te convidar. Se você esquecer, porque eu falei coisa pra caramba, amanhã a gente vai compartilhar uma arte explicando passo a passo, mas já começa a orar de hoje. Você já sabe que tem que orar por alguém, já começa a orar de hoje. Eu quero te encorajar para que, muito mais do que eu compartilhar essa palavra com você, que você veja o Senhor através da sua vida agir. Veja que Ele tem um propósito para você, que você tem coisas específicas com Ele. Eu queria orar por você essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela Tua palavra, pelos ensinamentos, por tudo que o Senhor compartilhou conosco aqui. E eu queria te pedir, ó Pai, que todos os nossos irmãos que vão se conectar conosco nessa busca, nessa caça ao tesouro, para fazer o que o Senhor fez, acreditar nas pessoas antes que elas merecessem, confiar e escolher se preocupar antes que elas
fizessem algo que nos dissesse que elas mereciam, mas amar aqueles a quem o Senhor ama. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nos mova em sonhos, fale conosco através de sonhos, ative dons para as pessoas terem sonhos, terem visões, terem revelações, receberem palavras. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito libere, ó Pai, sobre todos aqueles que se comprometerem com esse ato, ó Pai, da caça ao tesouro, dons, ó Pai, que eles nunca experimentaram e nem tiveram expectativa em experimentar, ó Deus, para que a Tua glória seja manifesta, o Teu nome seja engrandecido e que nós geremos, ó Pai, testemunhos, ó Pai, porque acreditamos que testemunhos geram, ó Pai, um ambiente propício a acontecer milagres, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, que encoraje aqueles que estão aqui e que irão receber essa mensagem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.